Olá a todos, vamos continuar nossa disciplina. Falaremos sobre segmentação. Bem, a segmentação é uma etapa do pipeline de processamento de imagens. A ideia é fragmentar a imagem em sub-regiões, tem geralmente uma característica em comum, né? São subunidades homogêneas, dar uma determinada característica, que pode ser nível de cinza, textura, contraste e outras medidas. Essa é uma etapa extremamente importante porque, dependendo do tipo de sistema que você esteja desenvolvendo, né, as próximas etapas dependem desta etapa que é a segmentação. No entanto, nem sempre é fácil utilizar boas técnicas de segmentação. É uma etapa extremamente difícil. Ela pode ser manual, onde um usuário, alguém, um especialista vai lá e marca uma determinada região. Pode ser automático, onde eu tenho uma semente inicial, eu indico, olha, começa daqui e daqui para frente o sistema faz todo o restante. Ou pode ser totalmente automática, né? Você cria mecanismos e o computador entende qual é a região que ele tem que separar. Bem, a ideia é isolar zonas de interesse, que nessas zonas de interesse será feito o processamento posterior. Exemplo, aqui nós temos essa mão aqui nessas duas imagens, né? Então, primeiramente eu reconheci, retirei o fundo e depois eu posso trabalhar exclusivamente nessa região aqui que contém apenas a mão. Aqui eu tenho um nódulo em uma mamografia, então é possível depois separar apenas essas regiões aqui que estão em branco para depois fazer uma próxima análise ou de textura ou de forma, ou outras medidas quaisquer que sejam. Bem, nós veremos alguns tipos de segmentação. A primeira delas será por região. Temos aqui a limiarização, ou seja, a gente vai ter um limiar ou mais de um limiar. Então, quem tiver fora desse limiar, ou acima ou abaixo, ou entre regiões, dependendo do que você queira fazer, você vai separando e provavelmente, caso você queira, você elimina algumas dessas regiões. Então, nós temos aqui, por exemplo, essa imagem que tem este histograma, esta distribuição de níveis de cinza. A gente vê que não tem praticamente nenhum preto, mas tem algumas estruturas escuras. Temos algumas estruturas que são de cor intermediária e tem algumas estruturas bem claras, muitas estruturas claras. Então nós temos aqui, todo mundo aqui é a fase clara, ou seja, está aqui, são mais brancos, né? Então veja, essa parte aqui com essa criaturinha está aqui, aqui, essa criaturinha vem aqui, essa aqui, ou seja, quem está aqui de branco é a parte clara dessa imagem. Já que são os tons intermediários entre T1 e T2, então geralmente são essas criaturinhas aqui mais cinzas. Por exemplo, essa estruturazinha bem aqui está aqui com essa aqui do lado. Tem mais uma estruturazinha aqui acima. Ou seja, quem está de branco aqui é a parte intermediária. E nós temos aqui abaixo de T1 que é a fase escura. Então, por exemplo, nós temos essa parte preta aqui, essa aqui e essa aqui. Um, dois, três. Todo mundo está de branco aqui, na verdade é o preto da imagem de entrada. Então veja, aqui nós temos um problema que nem sempre está bonitinho assim, né? Tem um pico que você possa separar bem. Veja que aqui nós temos um pico aqui, um declínio, né? Então que seria um pico regional, né? Então eu devo ou não colocar aqui um, um limiar, né? Então é algo difícil para o sistema identificar e tomar uma decisão. Temos o algoritmo do triângulo, né? Aqui no caso temos essa imagem, temos aqui o histograma dele. Praticamente não tem nenhuma estrutura preta, tem algumas estruturas mais escuras e do nada temos uma grande quantidade de estruturas mais claras, né, acima de 160. Então o algoritmo do triângulo, o que é que eu faço? Eu pego esse pico aqui e o início da primeira elevação que foi bem aqui. E aí eu encontro o ponto médio e faço uma reta perpendicular, que geralmente está apontando o próximo desse pico aqui, que serve de nosso limiar. Trabalhando aqui com múltiplos limiares, temos essa imagem com vários picos. Então, se eu trabalhar com dois,
um histograma, né, um limiar. Então essa daqui seria a fase clara, todo mundo aqui que está aqui dentro é a fase clara dessa imagem. E aqui nós temos a fase escura, né? Aqui para baixo, todo mundo aqui que está na fase escura dessa imagem. Também uma técnica que é muito utilizada é a projeção. Então temos essa imagem aqui, tem um fundo praticamente homogêneo, porém tem um objeto aqui que é diferente do fundo. Então o que é que a gente vai fazer? Dois histogramas, mas nesse caso não é o histograma de contagem de níveis de cinza, é um histograma do somatório da linha. Tá certo? Então aqui nessa primeira linha eu somei todos os níveis de cinza, desculpa, nessa linha aqui eu somei todos os níveis de cinza e dei este valor. Na próxima linha, somo todos os níveis de cinza, guardo o valor, e assim sucessivamente. Então veja que nesta posição, na horizontal, nesse sentido, nós vimos que começa aqui uma determinada fase, tem uma modificação aqui e aqui, ou seja, tem algo estranho, algum comportamento estranho daqui para cá praticamente, né? Daqui para cá tem algum comportamento estranho. Se a gente fizesse também na vertical, a gente pode fazer este somatório aqui e teria outro quadradinho parecido com esse, né? E aí você vai somando esses níveis de cinza assim, assim, assim e guardando o total. E aí nós teríamos que nessa região daqui para cá, mais ou menos, teríamos também algo parecido com isso aqui. Então a gente já identificou que daqui para cá tem um problema, ou seja, existe uma diferença nessa imagem daqui para cá. E se a gente fizer também outro histograma aqui na vertical, nós teríamos também outro histograma parecido com esse, com um comportamento que teria uma depressão mais ou menos aqui baseada nessa região. Então eu tenho essa região daqui para cá e uma região daqui para cá e eu consigo marcar os pontos de interseção, né? Então eu tiro toda essa região. Olha, tem alguma coisa estranha aqui nessa região da imagem. Então aqui é o somatório de cada linha. Então aqui na horizontal eu vou pegar todas as linhas da primeira linha até a última e vou percorrer toda a linha, todos os x, todos os k dessa linha e fazer o somatório. Cuidado, né? Veja que aqui eu tenho, por exemplo, 200, 200, ou seja, o somatório vai dar um número bem grande, 2 milhões, 3 milhões, dependendo do tamanho da imagem. Então o que é que você vai fazer? Você vai normalizar. Geralmente a gente pega o maior somatório possível e divide todo mundo, e aí nós teríamos todos os valores entre 0 e 1. Tendo todos os valores entre 0 e 1, você pode mapear para qualquer tamanho que você quiser. Outra forma de segmentação é por conexão simples. Nesse caso, nós analisaremos o valor do pixel de cada imagem, de cada posiçãozinha, e vamos agrupar todos esses pixels por uma determinada proximidade. Ou seja, vamos pegar estes valores aqui e dar um valor de referência para que a gente considere que eles estão conectados ou não. Geralmente você pode trabalhar com um valor mais 5, um valor mais 10, ou utilizar um desvio padrão do todo. Como assim todo? Porque você pega um pixel e vai analisando seu vizinho. Por exemplo, esse daqui 50 mais 51, a média deu 50,5. Mas temos aí também um desvio padrão. Se você colocar mais outro pixel, você terá outra média, um outro desvio padrão. Ou seja, toda vez que você for adicionando, você calcula a média, calcula o desvio padrão. Então o desvio padrão pode ser utilizado, olha, quando o valor do pixel vizinho estiver dentro dessa média e dentro de um determinado menor que o desvio padrão, então nós podemos acrescentar esse pixel ao grupo. Toda vez que eu acrescentar um pixel ao grupo, eu faço uma nova média e um novo desvio padrão. Para cada pixel, eu analiso seus vizinhos e vou acrescentando, acrescentando neste grupo. No momento que eu não puder mais acrescentar, eu fecho o grupo e tento se ainda tiver pixel que não foi analisado, eu crio um novo grupo e vou adicionando, adicionando, adicionando. Então, os pixels que possuem valores dentro de um determinado desvio padrão formam esse segmento de interesse. Então, por exemplo, nessa imagem aqui nós temos 3 grupos. Então, tem uma média, um determinado desvio padrão. Os próximos vizinhos aqui, nenhum estão dentro da média, dentro do desvio padrão. Então, eu não posso mais agrupá-lo. Então, eu pego um pixel, deixo o primeiro aqui e vou agrupando, 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 agrupando novamente até que eu não consiga mais. Fecho o grupo e pego o próximo e vou agrupando, agrupando, agrupando.
Outra forma da gente fazer também o cálculo é dado uma determinada distância. Lembrar que pela distância euclidiana, né, é a hipotenusa de um triângulozinho. Então, se eu tenho um x aqui e um x aqui, eu consigo fazer um triângulo retângulo e a distância daqui para cá seria a hipotenusa. Então, é x menos x ao quadrado, esse lado ao quadrado, mais esse lado ao quadrado, soma tudo e tira a raiz quadrada. Então, seria x menos x, y menos y. Eu tenho o tamanho desse segmento. E aí, somo tudo ao quadrado. Quadrado de cada um, somo e tiro a raiz quadrada. E eu tenho a distância euclidiana. Podemos fazer uma conexão híbrida que depende não só dos pixels, mas também de todos os seus vizinhos. Pode ser utilizado como Sobel, Laplace, Kenny, Roberts e outras técnicas de segmentação. Uma muito utilizada é a conexão por centroide. No caso, cada grupo terá um centro, né? E a partir desse centro nós calcularemos a distância para os outros vizinhos. Compara-se cada pixel com a média de uma região próxima. Então, vamos supor o seguinte: eu tenho isso aqui é uma região, isso aqui é outra. Eu vou calcular a média daqui, 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 daqui. Vamos supor que eu tenho vários outros pixels aqui que não foram analisados. Então, baseado em algum critério de proximidade, eu vou ver qual centro esse pixel que eu estou analisando ele está mais próximo. E aí eu vou agrupar este pixel para essa região e eu faço um cálculo novamente de toda a região. Então, se o valor do pixel for próximo à média de alguma região, ele será adicionado a essa região e a média será atualizada. Se for encontrado mais de uma região próxima, o pixel será acrescentado àquela cujo valor mais se aproxima. Se duas regiões forem muito próximas, ou seja, são muito parecidas, então faz sentido fundi-las e gerar uma região maior com a união das duas. Se o valor do pixel não possui valor próximo a nenhuma região que já exista, eu vou criar uma nova região, onde esse será o primeiro pixel, e se tiver mais algum valor próximo a ele, eu vou acrescentar nessa nova região. Algoritmo de crescimento de região. Ele precisa de uma semente, um pontinho inicial, que você pode ser manual ou pode ser automático. Eu pego esse ponto e analiso todos os vizinhos. Se eles forem próximos, dado algum critério, eu pego esse vizinho e acrescento no grupo dele. Veja que inicialmente esse era o único pixel, mas como eu vou analisar todos os vizinhos, se esses vizinhos estiverem dentro de uma métrica de proximidade, eu acrescento esses vizinhos no grupo e vou refazendo o cálculo do grupo inteiro. A semente pode ser um mouse, um pico do histograma ou uma varredura que eu encontrei uma característica, a primeira característica que eu queria, e eu vou acrescentar esse ponto. Semelhança, né? A diferença de um pixel para outro, estiver dentro de um limiar, se tiver uma cor que você quer ou uma cor mais um desvio padrãozinho, né? Você vai acrescentando, acrescentando. E aí nós temos os critérios de parada para a região não crescer demais. Critério de parada, quando eu não encontro mais ninguém próximo, parecido com o grupo, quando eu já encontro um tamanho igual a tanto, quando o grupo tem uma circularidade aproximadamente tal, uma entropia média, ou seja, o critério de parada é seu, você faz de acordo com a sua necessidade. Então, para cada ponto que será acrescentado, eu vou analisar também os vizinhos desse ponto e faço isso com o próximo, com o próximo, com o próximo, até que o critério de parada seja atingido. Uma técnica também utilizada é a divisão por junção e divisão de regiões, ou split merge. Primeiramente, nós dividiremos a imagem inicial em quadrantes. Pego a metade do x, a metade do y e eu tenho meus quadrantes. O segundo passo vai ser agrupar subquadrantes adjacentes que fazem algum critério, satisfazem algum critério. Então vamos lá, peguei a imagem, dividi em 4, analiso, 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 analiso. Se um quadrante estiver dentro de um determinado critério, eu não divido. Vou pegar a imagem, dividir em quadrantes e analiso. Se estiver dentro de algum critério, eu não divido. Se não atender a um critério, eu pego e divido. Certo? Então veja, eu dividi
aqui em 4 quadrantes e depois eu analiso. Está dentro do critério? Sim, não divide. Está dentro do critério? Sim, não divide. Está dentro do critério? Sim, não divide. Está dentro do critério? Não. Se não está dentro do critério, eu divido novamente em 4. Dividir aqui novamente em 4. E aí eu faço novamente a análise enquanto eu puder dividir. Então, quando eu não puder mais dividir, aí eu faço a segunda etapa, que é justamente o merge, que é unir. Então, desses que foram divididos, eu vou analisar quem é que tem comportamento próximo, quem é que é próximo um do outro, né? Ou seja, por quê? Porque pode ser que na divisão essa etapa, essa criaturinha aqui e essa daqui satisfazem o meu critério. Então eu vou unir as duas. Então essa análise é feita através dessa árvorezinha. Então aqui nós temos a divisão 1, que gerou a primeira divisão que gerou quadrante 1, 2, 3. E esse aqui é o quadrante 4, que foi dividido, ou seja, esse daqui gera o 4,1, 4,2, 4,3 e o 4,4. Quando eu não puder mais dividir, e aí eu vou analisando quem é que está dentro de uma determinada proximidade dentro desse quadrante. E aí quem puder, eu faço a união, quem não puder, eu deixo parado. Depois eu subo novamente e faço a análise utilizando os pares do nível acima. E faço novamente para o nível acima, para o nível acima, nível acima. Por exemplo, nós temos aqui essa imagem, vou dividi-la em 4 quadrantes. Vamos supor que não pode ter um desvio padrão maior do que 1, tá certo? Então, dividir. Tem dessa região, ela tem um desvio padrão maior do que 1? Tem. Essa aqui tem desvio padrão maior do que 1? Tem. Tem. Então, divide. Pronto, está aqui novamente. Agora, de 4 grupos, eu tenho agora 16 grupos. Então, nesse grupo aqui, vou analisar. Esse subgrupo tem desvio padrão maior do que 1? Não, não divide. Não divide. Não divide. Sim, então divide. Dividir. Maior do que 1? Sim, divide. Sim, divide. Sim, divide. Não é maior do que 1. Então, não divide. Não divide. Não divide. Divide. Não divide. Não divide. Divide. Não divide. Bem, então veja aqui. Eu cheguei no ponto que eu não posso mais dividir, né? Então, se eu não posso mais dividir, eu cheguei na última etapa da primeira fase. Então, agora eu vou para a segunda etapa, que é fazer o merge. Vou analisar aqui, então se eu analisar, colocar essa e essa, eu vou agrupar essa com essa, agrupar essa com essa. Se eu agrupar essa daqui, a gente vai ver que o desvio padrão passa, né? Então, essa aqui não passa, essa aqui não passa. Então, gerei um subgrupo aqui, gero todo um grupo, todo um grupo, todo um grupo. Aqui, veja que daqui para cá não vai ultrapassar o desvio padrão. Ou seja, aqui eu teria um subgrupo formado por 0 e 1. Aqui, se eu botar 0, 1, 2, ultrapassa meu desvio padrão. Se eu botar 1, 3, ultrapassa o desvio padrão maior do que 1. Aqui dentro, eu formo outro grupo com desvio padrão menor do que 1, menor ou igual a 1. Esse cara aqui está fora, esse cara aqui está fora. Esse aqui forma um grupo separado desse daqui, e esse aqui forma um grupo separado. Então, ao total, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de pixels, de acordo com esse critério, nesta imagem aqui. Nós podemos também fazer uma seleção por limiar iterativo. Então, dado a imagem, o próprio algoritmo consegue analisar o fundo e algum objeto da imagem. Como seria isso? Ele trabalha com a probabilidade mínima entre dois máximos, resultando em um erro mínimo de segmentação. Como é que funciona? Primeiro passo. Temos que saber que na imagem tem um fundo e um objeto. Ou seja, pixels que faz parte do fundo e pixels que faz parte do objeto. Com as imagens do fundo, o que é que nós vamos fazer? Pega os pixels iniciais de cada canto da imagem, certo? Então, esses 4 pixels formam o grupo original. Então, eu pego esses 4 pixels, somo e faço a média deles. Todos os pixels restantes fazem parte do objeto. E aí eu também calculo a média
do objeto. Então, inicialmente eu tenho a média do objeto e tenho a média do fundo. Depois, eu vou pegar a metade entre essas duas médias, ou seja, a média das médias. E aí, eu volto novamente para o passo 1. Quem tiver abaixo dessa média, pertence ao fundo. Quem tiver acima, pertence ao objeto. E aí, novamente, eu calculo novamente a média do novo fundo e a média do novo objeto. Tendo essas novas médias, eu calculo o valor intermediário. E vou refazendo isso, até que o limiar não mude. Temos aqui o fundo, com bastante pixels escuros, e temos alguns objetos aqui que são um pouco mais claros, que provavelmente são pertencentes ao objeto. Então, quando a imagem está nessas condições aqui, nós temos um valor bem interessante aqui, bem separado, fica ótimo porque a gente consegue separar bem o que é objeto, o que é fundo. Mas em alguns casos é um pouquinho mais complicado. Então veja que aqui nós temos uma pequena sobreposição, uma média sobreposição e uma grande sobreposição. Então aqui é interessante, dá para porque são bem distintas aqui. A gente sabe que tem umas zonas bem diferentes de separação. Por quê? Porque geralmente isso daqui influencia mais e isso daqui influencia mais. Então, essa aqui seria a média desse grupo, esse daqui seria a média desse grupo. Então, mais ou menos limiar estará aqui na metade do caminho. Da mesma forma daqui para cá, da mesma forma daqui para cá. Algumas vezes não é tão simples assim, que aqui a gente ainda tem uma pequena diferença entre o fundo e o objeto, mas algumas vezes fundo e objeto têm uma distribuição muito parecida, né? E aí fica difícil de encontrar um limiar ótimo. Por exemplo, esse daqui, né? Então é bem complicado, porque objeto e fundo são muito parecidos. Outra forma de segmentação é o template matching, né? Tem uma imagem que chamaram de template, que é o que eu quero encontrar dentro de uma imagem. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa imagem e vou percorrer aqui e comparar se todos os pixels dessa imagem são iguais ou parecidos com os pixels que estão na região aqui da imagem maior. Então, uma imagem que é muito parecida, né, a gente chama essa de distância, né? Então, se essa imagem aqui estiver pouco distante do que dessa área aqui, significa que eles são muito parecidos. Então, quanto for a menor distância daqui para cá, mais próximo essa área do objeto que eu estou procurando. Então, se eu colocar aqui é parecido com isso, não, 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 não. Na medida que eu vou colocando, tá começando a ficar parecido, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Quando eu passar bem aqui no centro, eu teria uma aproximação muito grande, bem próxima de zero, ou seja, são bem parecidos. Então, utilizando esses conceitos, nós temos algumas métricas, né? M1 e M2. Veja que é o somatório para todos os x e para todos os y, né? Ou seja, se eu vou f de x é a imagem de entrada original e h é o nosso template. Então, para todo xy da imagem, para todo xy lá do template, que eu estou casando, né? Eu faço a subtração dos níveis de cinza. Se essa somatório da subtração dos níveis de cinza do pixel for muito próximo de zero, significa que essas criaturas são muito parecidas. Essa daqui é a métrica M1, que utiliza apenas o somatório do valor absoluto. E nós temos aqui a diferença do quadrado. Se M1 e M2 forem pequenos, é porque são bastante parecidas. Temos outras métricas, né? Que é a 1 sobre o maior valor entre a subtração de todos os níveis de cinza daquela imagem, todos os níveis de cinza do template. O módulo da maior diferença é que eu vou utilizar aqui nessa divisão. A segunda métrica é muito parecido. A diferença aqui que eu vou fazer, em vez de máximo, eu vou fazer o somatório do módulo de todas as diferenças. E aqui eu vou fazer o somatório ao quadrado. Aqui também devia ser IJ, tá certo? Aqui devia ser IJ, X mais I, Y mais J. Um exemplo aqui, esse aqui é meu template, essa aqui é minha imagem. Estou utilizando a métrica C3. Esse menos esse ao quadrado, somo todo mundo. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 1 menos 0 dá 1 ao quadrado, 1. Aqui 0, 0, 0, 0, 1,
0. Então, somando tudo, daria 2. 1 sobre 2 está aqui. O próximo seria essa regiãozinha aqui, onde eu vou fazer isso daqui. Daria 0, 1, 1, 0, 0, 1. Então, 0, 1, 1. Já daria 5. Então, 1 sobre 5. E assim sucessivamente. Então, esse é o cálculo da distância disso daqui para cá. Então, veja que essa daqui foi muito mais parecido bem aqui. De todas as imagens, quando eu fizer todos os deslocamentos possíveis, esse pixelzinho bem aqui me garantiu que esse foi o maior de todos. Veja que aqui é o inverso, tá certo? Então, quanto maior for isso daqui, menor é isso, ok? E quanto menor for isso daqui, maior vai ser esse daqui. Veja que aqui eu só tive 2. Então, 1 sobre 2 dá 0,5. 1 sobre 5 dá 0,2. Então, esse daqui é maior do que esse. Temos outro método, né, que é o watershed, que é o método divisor de águas, ou por inundação. Né? Você pode ser por precipitação, como a gente supor que uma, uma água que está chovendo em cima de um pico, ela desce para a base, ou você pode pensar também no algoritmo como inundação. A água já está na base e vai subindo. Então, uma imagem em nível de cinza pode ser visto como uma superfície. Nós temos o X e o Y já da imagem. Porém, o nível de cinza é a altura. Ou seja, quanto mais preto, mais baixo. E quanto mais branco, mais alto. Realça-se as bordas do objeto pelo operador gradiente. A superfície seria formada por vales e bacias. E inicia-se uma inundação a partir dos pontos mais baixos. Conforme o nível da água nas bacias e vales vai aumentando, as águas dessas bacias transbordam e tocam aquelas provenientes de outras bacias. A ideia é que a água de uma bacia não possa tocar a água de outra bacia. No momento em que uma água de uma bacia tocar na outra, significa que aí duas regiões distintas da imagem foram tocadas. Nós criaremos uma barreira e marcaremos aquela região. Pontos comuns das duas bacias, ou seja, onde elas se tocaram, nós formaremos barragens. Temos aqui representação só que em 2D da imagem. Veja, aqui é os níveis de cinza mais escuro, aqui é os níveis de cinza mais claro. Boto o primeiro nível de cinza aqui. Vamos supor que aqui, aqui embaixo todo mundo é 0. Boto o primeiro nível de cinza. Na imagem, alguém aqui é maior do que 1? Não. Então não criei nenhuma bacia. Aumento de novo. Alguém aqui é maior do que 1? Não. Então não crio uma bacia. Aqui na imagem, alguém na imagem, neste momento, a inundação é maior do que alguma região da imagem? Sim. Veja que a inundação é 3, eu tenho aqui, por exemplo, 2. Então aqui eu crio, como a inundação é maior do que a bacia, eu crio aqui uma bacia. Pode ser que eu crie outras também. O importante é que essa bacia aqui não faz parte dessa, por exemplo, né? Se ele estivesse abaixo, né? Então, vou subindo e inundando. Ó, todo mundo aqui pertence à primeira bacia. Vou inundando, inundando. Opa, aqui eu vi que é um ponto que pertence a está abaixo da inundação, mas que não está tocando nessa daqui. Então, como não está tocando, significa que é uma nova bacia. Vou inundando, inundei mais uma vez. Esses níveis, esses pixels aqui não tocam em nenhum desses daqui. Então, como não toca, não pertence nem a esse, nem a esse, é uma nova bacia. Vou inundando, vai chegar um momento em que eu estou no limite. Se eu subir mais um pouquinho, a bacia daqui vai tocar na bacia daqui. Elas não podem se tocar, então eu crio uma barreira. E aí eu continuo inundando, 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 tá certo? Veja que estou subindo aqui, subo mais um pouquinho, vai chegar um momento em que a água daqui vai querer tocar na bacia daqui. Então, para não tocar, eu crio uma nova barreira aqui. Pronto, eu vou subindo até que eu não consiga mais. Chego no último nível de cinza, que é 255. E eu tenho daqui para cá é uma região, daqui para cá é outra, e daqui para cá é outra. Eu tenho três regiões. Então aqui nós temos a imagem original, aqui em B nós temos a visão topográfica, né, como se isso daqui, essa imagem 2D fosse uma imagem em três dimensões, né? Então, vista de cima, temos aqui a C e a D. Eu estou inicialmente começando a inundação. Aqui de cinza é a minha inundação. Então, todo mundo aqui já está abaixo, já está cinza aqui, está abaixo da inundação. Ou seja, todo mundo aqui provavelmente era 0. Então, minha primeira inundação é nível 1. Então, todo mundo aqui está, nessa região aqui que está cinza, está abaixo de 1. Que é justamente essa região preta aqui, né?
Vou subindo mais um pouquinho. Veja que eu tenho essa região aqui que não toca nessa. São duas bacias, essa e essa. E eu subi por mais um nívelzinho de cinza. E aí eu já acrescento, todo mundo que está aqui ficou abaixo agora do novo nível da inundação. Então agora a partir desse momento eu tenho 3 regiões, essa e essa. Subo mais um pouquinho a inundação. E aí eu já garanto esse daqui. Então já tenho mais uma bacia. Uma, duas, três, quatro. E eu vou inundando, inundando. Vai chegar um momento em que essa região aqui tocar, né? A inundação daqui, essa bacia daqui vai tocar daqui. Então eu crio um valor aqui, substituo esse valor por um valor maior do que a inundação. Então você vai ser maior sempre do que a inundação nunca vai ultrapassar, ou seja, é uma barreira. No final eu tenho aqui a minha barreirazinha delimitada. Isso daqui seria a primeira região, aqui a outra região, mais uma região e aqui seria outra região. Então é isso, meus queridos. Muito obrigado a todos. Forte abraço. Tchau, tchau.